Se eu pudesse casar de novo, a cerimônia, eu acho que eu faria a cerimônia na beira da praia, assim, com o mínimo de coisa possível. Se você fizer na beira da praia também e fizer aquele negócio todo, porque o casamento, quando você está ali para casar, você está preocupado com festa, com vestido, com lua de mel, montar a casa, você não... Realmente. O relacionamento vai ficar para depois. O importante da comunicação é que a comunicação não é só falar. A gente demonstra no nosso gesto, na maneira, o que a gente está comunicando. Olhar, porque às vezes a gente fala uma coisa, mas o corpo está mostrando outra, né? Isso então, eu falaria assim, inicialmente, que a comunicação ela é aprendida. E a gente foi aprendendo. Olá, estamos começando o nosso podcast, né, do projeto Nós. Por que o nós? No casamento, no relacionamento, não existe uma pessoa, existe nós. E esse projeto, né, nós temos um encontro toda última sexta-feira do mês aqui na igreja, são encontros marcados, né, toda última sexta. Então, para que os casais possam conhecer um pouco mais na palavra de Deus, como se relacionar um com o outro, e a palavra de Deus nos ensina como fazer isso. Então, nós temos crescido muito e queremos que você venha fazer parte conosco, né? E esse projeto, nós, né, eu creio que nasceu no coração de Deus, porque Ele projetou o casamento. Ele projetou a união. E nós vamos dar continuidade no projeto, que é construindo dia após dia. Eu tenho a dizer que o casamento, ele é uma construção. O Senhor fez o projeto e deu para nós. E nós vamos construindo dia após dia. Né? Todo dia colocamos um pilar, todo dia colocamos um tijolo, todo dia nós fazemos uma pintura nova, né? Então nós estamos cada dia crescendo nessa construção. E não poderia ser diferente, estamos com convidados especialíssimos aqui hoje, né? Que vamos mostrar já, né? E eu quero também, estamos aqui com Rose, que é a minha esposa, Jack e Rose. Quero que Rose fale um pouco, né? É com você, pode falar um pouco aí. Sejam bem-vindos a esse podcast. Hoje esse casal são dois profissionais hoje que estaremos aqui hoje trazendo esse momento tão especial que vamos ter. O Jack não falou, mas o nosso encontro é às 20 horas, isso, toda última sexta-feira. Eu gosto sempre de dizer às 8, nós é mineiro. Tá? Então, assim, esse casal é incrível. Nós já conhecemos há algum tempo e graças a Deus, Deus deu essa oportunidade hoje de estarmos nesse podcast. Fala um pouco deles, Jack. Qual a apresentação? Que na verdade, eu vou deixar com que eles se apresentem. Estamos aqui com Ana Ruth e Cleiton. Fale um pouco, então, né, de vocês aí. Pode começar, vocês verem quem quer falar primeiro aí, Ana ou Cleiton. Se apresente, pode falar um pouco de você. Eu dou uma vez para os maridos primeiro. Né, porque eu tenho uma lista aqui da Ana Ruth, vou deixar falar. Mas me lembrei aqui, eu vou passar para vocês, que peguei são muitas, gente, são muitas formações, é uma mulher capacitadíssima, né? Cleiton também é um homem da lei, vamos dizer assim, né, Cleiton? Então aqui, Ana é formação, né, em terapia familiar sistêmica, pós-graduada em violência doméstica, assessora familiar, pós-graduada em psicologia pastoral e pós-graduada em terapia familiar sistêmica, né? E nosso amigão aqui... E ela é psicóloga. Clínica, há muitos anos, né? E o nosso amigo Cleiton, coronel do Exército, né? Veterano, isso, a palavra me fugiu aqui, Cleiton. Veterano, formado na Academia Militar Agulhas Negras. Águias Negras. Agulhas Negras. Agulhas Negras. Né? Então, dando a palavra para vocês, fala aí um pouco de vocês, Ana e Cleiton. Há quanto tempo vocês estão casados? Boa noite, né? Boa noite a todos vocês aí que estão acompanhando. Pra gente é uma alegria muito grande, né? De estar aqui recebendo esse convite, de estar compartilhando aqui um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado, né? Compartilhar um pouquinho aqui do nosso relacionamento. Nós temos 25 anos, vamos fazer 25 anos no final do ano. E bem hoje,
Nós estamos aqui, nós estamos completando hoje 26 anos de namoro. Hoje o presente foi nosso. 26 anos, né, que nós estamos juntos. E nós temos 3 filhos. Temos o mais velho, o Felipe, que tem 23. Temos o Gustavo, que tem 21. Gustavo é especial. E temos a nossa filha, tem 10 anos, a Carol. E estamos aqui morando em Minas, né? Aí vou deixar o Cleito falar um pouquinho aí também da gente. Eu agradeço o convite, né? Nós que agradecemos, Cleito. Fiquei até com medo, né? Porque 2 profissionais eu correndo daqui. Mas é uma alegria, é uma satisfação estar aqui com vocês nesse bate-papo, nesse podcast. E a nossa história, ela é bem assim, Deus colocando a gente num caminho para poder se encontrar. A Ana Ruth já falou o tempo que a gente tem de casados, né? Sim. Mas eu me formei na AMAN em 96 e fui trabalhar no Mato Grosso do Sul, né? E lá, a igreja, depois de um ano que eu estava lá, a irmã dela a irmã dela e o cunhado assumiram o campo missionário, né? E acabei conhecendo a Ana Ruth e tudo foi começando por lá. Ana Ruth é de São Paulo, eu sou carioca, conheci no Mato Grosso do Sul. Quando casei, vim morar em Minas Gerais, em 7 Lagoas, né? Então, assim, a nossa história vai passando pelo Brasil, né? Foi dando um giro na cultura brasileira. Isso, e vai juntando essa cultura, né? E a cultura é bem misturada, porque a minha mãe é baiana, meu pai também é paulista. E o meu pai é paraibano e minha mãe é capixaba. Sério? Então para morar em Minas, bem no interior. Puxa. Pois é, foi uma mistura boa, né? Aí você já imagina como é o casamento de gente com tamanhas culturas e diversidades. Diferente, então, só uma psicóloga para entender isso aí, né, Cleito? Então, são desafios a serem superados. Vocês falaram que vão completar 25 anos, é uma história bem longa. E eu gostaria de saber qual que foi o momento mais marcante, assim, que vocês consideram, eu acho que cada um talvez tenha um momento mais marcante, no relacionamento de vocês, assim, que foi, assim, um momento muito marcante, que mudou um pouco até mesmo o casamento de vocês. Qual que foi esse momento marcante? Pode começar qualquer um de vocês responder. Olha, eu acho que, assim, o que deu uma mudança, acho que não uma mudança, mas deu uma guinada, né? Dar um rumo diferente foi o nascimento do nosso segundo filho, que é especial. O Gustavo, hoje está com 21 anos, então você viu que foi logo no início do casamento, já o segundo filho, né? Sim, você estava com quase 4 anos de casados. Mais ou menos. Mais ou menos 3, porque foi rápido. 3. A gente casou em 99. Dezembro de 99. E a gente teve ele em 2001. 2002. A gente fala que é 01, o filho 01, o 02 e o 03. Que é a Carol. Típico do exército, né? 01, 02. E até hoje ele fala, ele chama F1, F2 e F3 em casa. Por que mudou? Porque eu como militar deveria ter se transferido mais, e aí eu consegui ficar mais tempo em 7 Lagoas, né? Isso aí ajuda a questão do consultório, ajuda não, isso modifica, né? Se a Ana Ruth também mudasse de um lugar para o outro também, ia ser mais difícil para ela. Então, assim, são mudanças na nossa rotina que nos fizeram seguir um caminho diferente. Aquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi uma coisa diferente, modificou, mas que trouxe os benefícios, né? Sim. Mas é bom ressaltar, né, que quando a gente está vivendo os momentos difíceis, né? E isso a gente não entende nem o porquê. Porque eu lembro que quando a gente teve o nosso primeiro filho, foi tudo muito maravilhoso, tranquilo. E aí a gente até cria uma expectativa, né? Nós criamos uma expectativa como pais que o segundo filho ia ser mais fácil ainda, né? Criamos uma expectativa de filho perfeito. A gente, quando espera um filho, né? A gente cria toda uma expectativa. E quando ele nasceu, logo que ele nasceu, a gente ficou sabendo, né? Do diagnóstico, porque ele nasceu, foi tudo normal, né? O parto, tudo. E aí, quando ele nasceu, ele pegou uma infecção. E a infecção foi generalizada. E aqui também, né? Em 7 Lagoas não tinha recurso. Então, foi tudo complicando. E depois de muito tempo que a gente
hoje a gente fala, né? A gente já viveu tantos processos, né? Tantas coisas que a gente viveu. Então, hoje a gente vê o aprendizado. Mas, para aqueles que estão nos assistindo, pode ser que ainda esteja vivendo, né, um momento muito difícil, que é lá no início. Quando a gente tem um filho, a gente não entende, é muito tratamento, é muita busca, tem que abrir muito mão da nossa vida, renúncia, e a gente vê que Deus realmente, né, como você falou, Deus tem um plano. Então, para Deus, Ele aproveita tudo e transforma tudo para o nosso bem. Então, hoje a gente vive em paz. Que esse foi um momento marcante para vocês dois. Sim. Foi porque a gente até vê, assim, quando a gente ia muito no médico, no neurologista, né, levar o nosso filho, que ele teve paralisia cerebral. Então, a nossa vida, até hoje, né, ele é cheio dos tratamentos. E eu lembro que o médico, até o neurologista que a gente levou, ele até parabenizou, porque todo o tratamento do Gustavo, embora o Cleito seja militar e sempre trabalhou, mas ele sempre foi muito participativo. E eu lembro do neurologista, ele falou que o número de pais que se separam, casais que se separam, quando tem filhos especiais, é um número muito alto. E ele até parabenizou, né, a gente de estar, principalmente o Cleito, né, de estar participando. Tinha duas opções, né? Você cada um para um lado e viver ou ser o nós. Na verdade, você falando, eu ia te fazer essa pergunta ou complementar em cima que você falou, que hoje existe vários casais dessa forma. Quando se depara com um problema difícil no casamento, vai cada um para um lado. Então eu acho que talvez seria um ato muito egoísta, né? Principalmente às vezes o homem que sai, poucas mulheres que mães. As mães ficam lá com os filhos, mãe é mãe, né? Porque não pensou, se caso isso aconteceria, não pensaria só no filho, né? Estava pensando só na pessoa. Mas como é nós pensando no bem do filho, independente de qual situação seja. Isso acontece muito hoje no relacionamento. Talvez por tão pouco, né? Por coisas bem menores, cada um quer caçar o seu rumo aí e deixa pra lá. E eu acabei vivenciando uma experiência desse jeito, que nosso segundo filho, quando morreu, nós ficamos só no hospital também. Nossa, que o primeiro... E eu presenciei casamentos sendo terminados pelo WhatsApp, pra você ter uma ideia. Quando o filho levava, teve uma mãe mesmo que estava no hospital há 7 meses por causa do bebê prematuro, e o marido mandou mensagem pelo WhatsApp que estava acabando o casamento, pelo WhatsApp. Deus. Então, realmente, são poucos casamentos que resistem ao... Eu presenciei casais recebendo diagnóstico, o filho estava com síndrome de Down, esse tipo de coisa. E realmente abala muito a estrutura. E tem que ter uma estrutura realmente muito embasada em Deus, no amor ali, na compreensão para resistir. Mas aí vale a pena a gente reforçar aqui uma palavra para os pais e para as mães, né? A primeira é que, apesar de todas as coisas, o casamento tem que estar em primeiro lugar, né? Sim. O cônjuge, porque, de fato, quando você tem um filho que é especial, demanda necessidades, a gente não pode esquecer que não é só o filho especial que tem necessidades, né? Sim. Toda a família tem necessidades, né? Então, eu lembro que eu, enquanto mãe, eu errei muito. E essa palavra que eu também quero dizer para as mães, né? A gente fala muito dos pais que abandonam. Mas a gente, por outro lado, a mãe, ela se apega demais ao filho especial. Porque a gente quer dar para o filho, a gente quer que a gente quer mudar a vida do filho. Então, eu, quando tive o Gustavo, eu achava que a melhora dele dependia de mim. Eu achava que se eu fizesse todo o tratamento, então foi o início, assim, os 2 primeiros anos de vida para mim, parece que a família era uma pessoa, e era ele. E era ele. Então eu vivia muito em função dele. Depois de 2 anos que eu fui acordar e falar, gente, a família são 4 pessoas, não é um, né? Não é só viver em função daquele. Porque aí eu fui percebendo que o marido tem necessidades, eu, como mulher, também tinha. O filho mais velho, né? Porque o que é normal, às vezes acaba ficando até de lado, porque ele é normal, ele se vira. Então, em uma família, em um casamento, a gente tem que ver assim, precisa haver o cuidado do pai para não deixar essa mãe sobrecarregada, mas também a mãe precisa entender que a vida não é só um filho. E o interessante é que mesmo um casal sem os filhos, essa responsabilidade do pai
e na casa, no pai, no casamento, tem que haver. Tem que haver. Né? Nem só até mesmo no filho, que seja especial ou não, ou seja um filho normal, como você diz. Ou talvez que não tenha filho, a responsabilidade, porque isso tenha destruído muito casamento. Né? Tem destruído muitos inícios de, talvez, de uma família grande aí, mas não teve esse comprometimento um com o outro. Não está sendo nós, está sendo só eu e você, né? Aí acaba chegando nisso e aí. Até mesmo que a mãe costuma esquecer que o filho vai crescer e às vezes vai sair de casa. No seu caso, às vezes ele não vai sair de casa, mas o marido vai estar ali. Ele faz parte daquele relacionamento e ele tem que ser a sua prioridade. E acaba realmente muitas mulheres deixando de lado o marido realmente. E coloca até meu filho, minha vida, e é realmente só meu filho e minha vida, né? É verdade. Mas, Ana, fala um pouquinho para nós, seja você, o Cleito, né? Como num relacionamento, aí eu creio, pelo só de vocês falar, eu vejo que tem muita comunicação, né? Mas fala pra gente como ter essa boa comunicação aí no casamento, porque, né, tem no dia a dia tanta coisa para fazer, né? Hoje mesmo, pra você chegar aqui, foi, né? Então, assim, muitas tarefas para fazer, mas eu acho que no casamento, essa parte da comunicação, fala pra gente aí, né? Como ter essa boa comunicação aí entre os dois. Olha, eu quero dizer assim, primeiro que a comunicação, ela é aprendida. Porque se parar para pensar, né, quando você entra num relacionamento, você tem muito mais tempo com a sua família do que com aquela pessoa que você está, né, casando. E os códigos, vamos dizer, a comunicação ela é feita de códigos. E os códigos que você tem no começo não são os mesmos que o outro tem, né? Então, assim, a outra coisa importante da comunicação é que a comunicação não é só falar. A gente demonstra no nosso gesto, na maneira, o que a gente está comunicando. Olhar, porque às vezes a gente fala uma coisa, mas o corpo está mostrando outra, né? Então, eu falaria assim, inicialmente, que a comunicação, ela é aprendida. E a gente foi aprendendo. Então, não é tudo lindo, maravilhoso, né? Claro que com 25 anos a gente já se afinou, né? E aproveitando até falando do tema desse mês das minhas lives, né? Esse mês eu tô fazendo um paralelo nas lives que eu tô fazendo toda sexta-feira, meio-dia. Esse mês do Dia dos Namorados, eu tô falando sobre comparando o casamento com a música. E a próxima live eu vou falar até de comunicação, comparando o casamento com a afinação. Né? A gente tem um piano em casa, né? Eu me formei em piano, eu sempre tive o piano. E a gente chamou, uns tempos atrás, um afinador. E ele, para afinar o piano, mas dá tanto trabalho para afinar, muito, que ele tem que abrir todo o piano. E um detalhe da afinação é o silêncio, quer dizer, o ouvir. Então, olha, você vê, para afinar, né? Para afinar, ele tem que ter silêncio. Se tiver barulho, ele não consegue afinar. Porque para ele ouvir cada som, cada tecla, ele tem que ouvir. E a comunicação, a gente fala muito do falar, mas a verdadeira comunicação é o ouvir. Então, né? Podemos dizer, então, que para o casamento ir bem na comunicação, tem que ter um som. Afinal, o piano ele tem que dar o som. O som é quando um está falando, o outro tem que ficar em silêncio e ouvir. É por isso que, às vezes, assim, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? E o fato de vocês... O Cleito chegou a trabalhar muito tempo fora, Cleito? Não, deixa eu só voltar um tiquinho na comunicação, assim. Sim. Acrescentar, porque às vezes tem dificuldade para falar. Sim. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma facilidade para conversar, mas para essa comunicação eu tenho uma dificuldade enorme. Então, a Ana Ruth veio de uma família de 5 filhos, então era mais 4. Então você imagina que é um ano de diferença, mais ou menos, um pouquinho de cada um. Então, assim, aprendeu a falar muito, né? Todo mundo sim, comunicando bastante. Todos ativos na igreja. A mãe, o pai, eles cantavam, eles tinham música, coral. Minha mãe tinha feito até. A gente, quando era criança, minha mãe tinha organizado uma banda com os filhos. Sério? A gente tinha uma bandinha quando era criança. E eu ainda era cantora, ainda com 5 anos. Eu cantava sozinha na igreja de microfone. A família do pai dela também é enorme.
Então, assim, aí eu venho da minha família, que é eu, meu pai e minha mãe, e só. Você é filho único? Até os 14. Aí meu irmão nasceu, eu tinha 14 anos. Mas com continuou 17 sendo eu fui pra filho escola. único. Não, com 17 eu fui pra escola. Então eu brinco que lá em casa são 2 filhos únicos. Né? Porque ele ficou, bem dizer, criou sozinho. Isso, então assim, eu era de poucas palavras, como sou até hoje. Não de poucas palavras, mas de comunicar pouco, né? Então quando ela fala desse aprendido, é um aprendido no gerúndio, aprendendo, né? Aprendendo mesmo. Porque eu me digo que ainda estou aprendendo essa questão da comunicação. Mas você gosta de ouvir muito ela falando? Não, mulher fala muito. Agora, tem uma coisa assim mas, que... eu sou mais de ouvir realmente do que de falar. Tem uma... Vamos pensar assim, na comunicação a gente vai aprendendo técnicas, porque tem questões de comunicação que a gente precisa aprender. Sim. Não é natural. Né? A gente vai aprendendo na experiência, na prática e também vai aprendendo. E o Cleiton arrumou uma técnica, vamos dizer assim, né? Que eu acho interessante, até hoje eu falo. A técnica dele. Quando a gente vai discutir algum assunto, quando ele começa um assunto, eu já tô pronta com a opinião. Eu já tenho a opinião assim, rapidinho. Ele falou uma coisa, vai dar certo, vai dar errado, eu penso muito rápido e já for. E ele, às vezes, não tem, o argumento. Ele só tem a opinião. Mas ele não tem nenhum argumento. Então, até que ele... não tem nenhum argumento em cima do seu, né? Eu sou cheia dos argumentos. Segunda profissão, acho que eu seria advogada. Eu sou cheia dos argumentos. E aí, quando ele vem com uma decisão, alguma opinião que ele quer, ele só tem a vontade, mas ele não tem argumento para defender a vontade. Aí até que ele foi descobrindo isso, aí quando ele vinha conversar comigo, ele falou assim, olha, nós vamos conversar aqui, eu vou pôr a minha opinião aqui. Mas eu não tenho argumento nenhum para essa minha opinião. Então, eu não quero que você... ouve, depois a gente conversa. Agora você só vai ouvir. Não fale nada agora. Aí, então, a gente até combinou isso. Então, eu não falo. Por quê? Porque se eu for falar na hora, eu já tô com a resposta. E é bom que dá um tempinho para também ter um argumento depois, né? Os argumentos dele vêm depois. Ele vem depois de mim. Então, isso é uma dica também que a gente precisa, né, dar para os casais. A comunicação, a gente precisa primeiro entender qual que é a nossa forma de se comunicar, né? Quem que é mais rápido, quem que é mais devagar, sim, né? Quem que tem a decisão rápida, e a gente não pode se aproveitar disso. Porque se eu for aproveitar da minha habilidade, né? Nossa, todas as decisões vai ser a minha, porque eu sou rápida e eu já decidi. Até que ele conclua lá, até hoje é assim, né? Quando eu vou dar uma palestra, em algum lugar, eu falo, Cleiton, tem uma palestra tal. Vê aí se tem algum compromisso. Não, mas ele demora para resolver. Nossa, demora. Então, mas até hoje. É assim, imagina se ele fosse igual a você. Mas dois acelerados. É igual eu e Rosiane, ela é mais acelerada do que eu. Se nós dois fossemos acelerados, não dá, entendeu? Então tem que ter um... equilíbrio. Mas você é assim em todos os locais? Sim. Até na profissão, quando você exercia, era mais de ouvir, observar. O Cleiton é um bom amigo. Nossa, e ele é bom do papo, de conversar. É o que ele falou. Ele gosta muito de conversar. Ele tem muitos amigos. Ele gosta muito de conversar, mas essa coisa de argumentar, falar de si, né? Mas ele conversa demais. Ele é bem amigo. Isso é bom. Então, agora, nós vamos falar, que eu vi lá que vocês ministram palestra junto de casais e vocês costumam falar de conflitos, né? Uhum. E eu queria falar um pouquinho de conflitos. Vocês já tiveram muitos conflitos nesses 25 anos? Porque você falou lá que todo um casal passa por situações de conflitos. E aí eu queria saber um pouco mais. Lá você fala de ciclos de discussões que o casal passa. O que seria esse ciclo de discussões? Vocês já passaram por esses ciclos de discussões? O primeiro conflito é que ela gosta de falar e eu tenho maior vergonha de falar. Esse é o primeiro conflito. E vocês demoraram muito tempo para superar isso? Ou chegou a gente vai superando com o tempo. Os conflitos e resolvendo, vai passando. Igual eu falei. E voltando à primeira pergunta que você né, que você fez aí, falando sobre o nosso trabalho em conjunto. Nós, no início do nosso casamento, nós fazíamos muito trabalho junto mesmo. A gente dirigia
aquele curso, não sei se vocês conhecem, chama Casados para Sempre. Sim. E a gente deu muito desse famoso. Curso, né? A gente ficou uns 10 anos dando, né? Uns 10 gente, anos dando pararam? esse curso. Aí, a última vez que a gente deu, a gente parou. Foi quando eu estava grávida da nossa filha. A gente deu o curso Casados para Sempre. A gente deu curso de noivos, curso de noivos. Tinha o Pais para Toda a Vida, que era para pais. Muito, muito bom. Então, a gente deu muitos cursos juntos até a minha filha nascer. Aí, minha filha tem 10, né? De 10 para cá. Aí, o Cleiton não quis mais, né? A gente, com aquela vida de 3 filhos, já com especial, né? A gente já fazia tanta coisa. E aí, foi depois da minha filha que eu me especializei em terapia de casal e família. Então, eu passei a dar muitas palestras sozinha. E aí, a gente não deu mais os cursos. E, atualmente, o que está surgindo muito para a gente fazer juntos é dar palestra para o programa lá, né? Dos bombeiros, né, Cleiton? Já é a 4ª vez que a gente vai lá, né? Aí, como o Cleiton se aposentou, né, ele reformou, lá no Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte, eles têm um programa para os militares que se preparar para aposentadoria, né? E aí eles têm convidado, e aí daqui 15 dias, né? A gente já tem uma outra palestra para dar lá. A gente vai junto como vocês casal. Voltaram a trabalhar juntos. Voltamos nessa área. Aí a gente vai junto como casal. Eu falo um pouco enquanto psicóloga sobre o relacionamento familiar, conjugal. E o Cleiton fala da experiência dele, sendo militar, né? Quando você fala do que você sabe, você fala tranquilo. Domina. Né? Tem domínio sobre Então, assim, quando eu tinha que dar uma palestra com ela, com conteúdo mais técnico, eu morria de medo. Na verdade, você dá uma palestra com o conteúdo dela. A prática dele. A psicóloga é ela. Eu passo por isso. Vem fazer isso, está na cabeça dela, quer que eu faça. Entende? É mais ou menos isso. Só que hoje, aos quase 25 anos de casado, você contar a sua experiência, então assim, eu sei do que eu estou falando. Isso então, é verdade. Você tem uma autoridade. Acaba que você fala mais fácil. Então é como você não fez um curso, mas você fez um curso de vida, né? Isso. Para você poder falar. Então, assim, quando você fala do que você tem propriedade, é bem mais fácil. Então, isso é verdade. ela junta a formação dela com a nossa história. Aí eu vou bem, entendeu? Certo. E ele se sai muito bem, porque ele fala da prática para aqueles militares que vão para casa. É bem difícil esse retorno, porque eles estão acostumados com o ambiente militar, né? Uma vida ali, uma né? vida. E voltando na comunicação, eu não sei se é uma opinião minha, porque eu nunca me envolvi tanto nessa área militar, assim. Mas o que dá a parecer que geralmente os militares, eu acho que por ficar muito longe de casa, tem um pouco de dificuldade de comunicar com a esposa, com os filhos. E aí, quando ele reforma, vira veterano, ele vai para casa e ele encontra essa dificuldade, não é? Ou não? Ou é uma... O Cleiton é bom para falar. Comunicação só, né? É, muita dificuldade em outras áreas também. É muitas áreas, né? Porque você está fora, você está num outro ambiente, né? O quartel, você tem gente o tempo todo, né? Diferentemente de um consultório ou de um outro trabalho, que você tem menos gente. Então, esse convívio com gente é muito grande. E você tem uma questão hierárquica muito forte, né? Sim. Então, às vezes eu posso dar uma ordem que não agrada aos outros, mas vai ser executada. Sim. Se for uma ordem correta, etc. Né? Em casa não é só dar uma ordem. Sim, então, os filhos principalmente. Bem diferente. Principalmente. Então, assim, você cair de paraquedas de volta em casa, né? Já com os meninos grandes, digamos assim. E olha que eu não me considero tão ausente, né? Como eu transferi pouco, eu fiz poucos cursos, muito em função do Gustavo, lembra que eu falei da mudança? Sim, lá atrás? que favoreceu. Então foram opções que eu fiz na carreira de ficar o máximo possível junto da família. Próximo da família. Então não fiz cursos fora, né? Foi uma opção minha. Algumas portas se fecharam, outras se abriram, principalmente dentro de casa, né? Sim. Então, assim, é uma diferença grande quando você chega e que você tem que comunicar agora só em casa. Né? Você está acostumado a só dar ordens, né? Porque também no quartel também não é esse exagero de ordem, né? Sim. Mas você tem essa coisa de conversar numa hierarquia e de certa forma você ser atendido em casa nessa hierarquia.
Ela existe? Tem que existir? Tem. Pai, mãe, numa hierarquia, filhos embaixo. Sim. Mas você tem mídia, você tem um monte de coisa que vai ensinando, que bagunça isso aí. E para você botar isso em ordem, às vezes é complicado. E eu vejo assim, resumindo, antes de falar dos conflitos, resumindo, eu vejo assim, que falando da carreira militar, né? O militar, ele precisa se dedicar muito à carreira. E aí entra uma diferença de alguns militares que se dedicam muito, né? Vamos dizer, abre mão, às vezes, até da própria família, às vezes desconhece os filhos, não acompanha o desenvolvimento dos filhos. Aí, quando chega a aposentadoria, que ele volta para casa, o tempo passou. Os filhos cresceram, né? Então, eu vejo que isso é um dos pontos principais que o Cleito fala na palestra dele para os que vão se aposentar, para ir se preparando, né? Chegando aos filhos, ter essa atenção com a família, porque tudo passa e a família que fica. Isso né? Então, assim, e tudo vai passar. A carreira, a gente fica querendo a carreira brilhante, isso, aquilo, mas quando tudo passar, quem vai ficar cuidando de você é seus filhos, quem vai ficar é o casamento, né? Chega uma hora até que os filhos, né, assim, vão, né? Vai ficar só a esposa. Na verdade, o que mais fica é o marido e a esposa. Só o casal, mas tem uma hora até que os filhos vão, né? Não fica tão junto, né? Aí sobra os dois. Se você não trabalhar isso ao longo da vida, você não pode colher nem tanto só com os filhos. Trabalhar com os filhos, marido e a esposa. Que você falou, deu os 18, 20... Eles querem ir e vai ficar vocês dois. E não é só... E como é que vai ser essa relação depois? Então, já tem que ir cultivando isso, já se preparando, igual você faz com os que já estão se preparando para E é muitas profissões que deparam com isso, né? Às vezes, nós aconselhamos, às vezes, muito caminhoneiro que vivencia isso, às vezes fica muito distante na estrada. Verdade, e não vê os filhos crescendo. Eu já presenciei várias situações dela, só que ele chega em casa... E os filhos desconhecem. Ele é tipo aquele que banca a casa, mas não tem aquela autoridade como pai, como marido ali. E participando dentro de casa, aí que vai conhecer a rotina de casa, vai descobrir muita coisa errada, muita coisa certa. Então, assim, esse retorno para a família pós-aposentadoria, para quem trabalhou muito fora, né, entra em choque. Então, a proposta justamente da palestra é preparar para que não aconteça esse choque, né, que as famílias, né, os maridos, os militares possam se preocupar com isso. E eu vejo que isso o Cleiton teve muito, ele foi muito durante a carreira toda, bem participativo em casa, né, e vivemos muita coisa juntos, né, então foi muito legal. E falando dos conflitos que você perguntou, uma das coisas complicadas aí no casamento, vamos parar para pensar, quando você casa com uma idade. E aí você vai vivendo, você não tem mais a mesma idade com quem você casou, né? Então isso faz muita diferença, isso vai gerando conflitos. E os conflitos... Há menos de uma semana, falando de conflitos... Você era um meninão quando casou. Só eu que Só eu que Eu vi uma semana. Nós estávamos em casa conversando com os meninos, lembrando das coisas que ele fazia quando os meninos eram novos. Eu falei, não, seu pai era muito novo. Aprontou cada uma com esses meninos. Então, a gente vê assim que a gente casa numa idade, com interesse, né, com uma necessidade. E ao longo do ano, da vida, dos anos, você vai mudando. E os conflitos vão existindo, porque na hora que um acostumou com o outro, a idade muda. Aí vem outra fase, né? E a gente vai vivendo a fase de criança, com os filhos adolescentes. Então, a vida nunca vai ser acomodada, né? Sempre vai existir conflitos pela fase que você tá, pela idade, pelo emprego, pela situação financeira que sobe, que desce, as necessidades. Sim. Então, vai sempre gerar conflitos. E dentro desses conflitos, né, até falei com vocês aqui antes, que nesse tempo de casados, de 25 anos que a gente tem de casados, a gente passou vários conflitos. E o que são os conflitos? São as crises. As crises que a gente dá o nome de... A gente tem aquela conotação de crise como algo ruim, mas a crise é, na verdade, a mudança que a vida está pedindo e a gente não quer mudar.
Então, isso chama crise, né? Não, e a gente, ao longo da vida, a gente passa por várias crises, que a vida tá mudando e a gente não quer mudar, e aí, ou você muda e entra, vamos dizer, mergulha na onda que vem, ou você fica lá rígido, igual a gente faz na praia, né? Quem não entra na onda vai levar caixote. Isso é verdade. Vai levar caixote. E a vida do casamento é assim. A gente tem que se ajustando. Aí dentro disso eu falo que a gente tá casado pela 4ª vez. A 4ª vez com o mesmo marido. Me explica Quarta isso. vez com o mesmo marido. Então, o que a gente fala de casamento? É o recasamento. Que essa é uma das propostas quando a pessoa vai fazer uma terapia de casal. Então, geralmente, os casais chegam com conflitos e a gente vai identificar que fase que eles estão no casamento, que o casamento sempre é de fases. E todo casal precisa ter noção de que a gente, quando casa, nós casamos e fazemos uma aliança. Sim. Que todo mundo sabe, nós usamos aliança e tal. Gente, falando em aliança, eu tô sem, tá? Porque eu tirei para da Os chikungunya. homens Também tô sem. Os homens Também ficam tô sem, porque Verdade. já quase perdi o dedo umas 3 vezes. Eu tava aqui, eu falei, gente, minha aliança, A cara. minha tá aqui, mas eu quase perdi o dedo 3 Por causa da vezes. chikungunya, eu tive Ele que ficou todo tirar. inchado. Sério? Não, nossa. Tô 3 meses sem. E aí, o casamento, ele é uma aliança. E pra gente que trabalha com casais, a gente não deixa de ser uma aliança e um contrato. Aliança um casamento, é uma aliança e um contrato. E o contrato, o que é o contrato? O contrato é quando a gente conhece um ao outro, a gente, de certa forma, a gente faz um contrato. A gente contrata uma expectativa na nossa cabeça. Sim. E esse contrato, com o tempo, ele vence. O que significa vencer? Coisas que você tinha com 20 anos que você topava, Prioridades. que com 40 você não vai topar mais, né? Porque a gente vai mudando. E o casamento, ele precisa passar por recontratos. Então, a cada 7 anos, vem as crises, né, no casamento. Então as crises de 7 anos são reais. Reais existem. Então, a cada 7 fazer anos. análise aí, que vocês vão ver que tá mais ou menos isso aí. Oh, nós estamos chegando É. na terceira agora, 21. Próximo 7, ali, 14. Depois, tempinho depois. É, mais ou menos, um para mais, um para menos. E o que a gente faz nessas crises? É o que a gente chama de recontratos. E literalmente é isso que a gente já fez várias vezes. E teve até um dos nossos recontratos, que eu acho que quando a gente tinha 14, quando a gente estava com 14 anos de casados, a gente, no nosso aniversário de casamento, a gente literalmente, nós passamos um tempo escrevendo o nosso novo contrato de casamento. Sério? Que era as condições, aquilo que eu queria, que não Tá, isso que eu ia queria. perguntar. O novo contrato com as normas novas aqui. Tirar, de acordo, Renovar todas as áreas, Bacana, financeira, o que poderia comprar, o que não. Então, assim, a gente fez várias questões. Em vez em quando eu acho a folha lá. Então, a gente fez, e no dia do nosso aniversário de casamento, que coincide até com o pastor da época que a gente estava, ele tinha casado na mesma época que a gente. Aí a gente chamou eles para ser os testemunhas, né? Sério? As Com testemunhas. cerimônia e tudo. A gente fez um jantar lá em casa e a gente leu novamente nossos novos contratos, lindo. que a gente estava fazendo um novo recontrato do casamento. Porque se a gente não recontratar, a gente quebra. Porque aí a gente continua com aquela briga, os conflitos que Aquele vem e ciclo. volta. Por quê? Porque a gente precisa entender que o outro mudou, né? Quando eu casei, eu estava na casa dos 20. Agora eu já tô com 50. Tô em outra Eu casa. acho assim, É outro período. Outro Você quando período. casa, você não tem noção do que é o casamento. Igual quando você tem filho, você não tem Sim. noção do É que é ter verdade. filho. Na verdade, ninguém te ensinou, ó. Casar é assim. Não, você vai aprender. Mas Tem é coisa uma que você só história. aprende passando. É. Não tem como você ouvir tudo. Por mais que a gente já deu curso de noivos e tudo, você é só quando você vive, né? Vem culturas diferentes, em famílias diferentes. E você ainda é inexperiente ainda na vida, né? E o tempo que vai te dar isso aí. E eu acho assim, quando você tá eu até brinco com a Ana Ruth, assim, olha, se eu pudesse casar de novo, a cerimônia, eu acho que eu faria uma cerimônia na beira da praia, assim, com o Mudaria mínimo de também. coisa possível. Se você fizer na beira da praia também e fizer aquele negócio todo, porque o casamento, quando você tá ali pra casar, você tá preocupado com festa, com vestido, com lua de mel, Realmente. montar a casa, você não
Realmente. O relacionamento fica pra depois. Isso é verdade. É quando já começa as crises ali com 1 ano, com 2 anos de casamento. Na verdade, já começa na segunda, né? Foi pra lua de mel, voltou, as contas dá pra pagar, o supermercado dá pra fazer. Aí você come, pô, isso aí que é casado? Esse é vida de casado? A responsabilidade já vem ali. Isso é verdade. Então assim, são coisas que você vai aprendendo. E os conflitos, eu acho que eles vêm também. Deus permite os conflitos para você mudar de fase. Eu vi isso um dia desses, eu achei interessante. Amadurecer, né? Você muda igual joguinho, você muda de fase quando você passa por uma etapa. Se não passar aquela etapa, você fica no mesmo lugar e você não cresce, não amadurece, né? Isso é verdade. Não dá maturidade. É necessário passar por algumas etapas para ver crescimento. Para poder ver crescimento. E quando começa a etapa nova, você não sabe de novo. Então aí fica novamente, é bem difícil, né? Porque você tem que começar tudo de novo, uma nova etapa da vida. Eu achei interessante desse contrato, renovar esse... Uns falam talvez renovar votos, né? Isso, mas renova só o voto de ir ali e fazer a troca de aliança, mas não renova os hábitos, não renova as brigas. Então, esse fato de botar no papel, eu achei bem interessante. Né? Porque, vamos pôr ali a cada 5, a cada 7 anos. Eles falam até cada 7. Então, a cada 7. Está no quarto contrato agora. O quarto, porque o primeiro, o casamento, quando você casa, já conta como primeiro. Porque ali você faz um contrato, mas o primeiro contrato, que é quando você casa, ele é invisível. Porque você não sabe nem o que é o mais você perigoso. Sabe o que você escreveu, porque você não sabe onde você está entrando. É o mais cego possível. Eu acho interessante nesse primeiro contrato que muitos ali assinam de amar a esposa ou o marido até que a morte separe, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Só que muitos casamentos hoje têm preferido só a alegria ou só a saúde. Né? Como nós falamos lá no início, que vocês tiveram um filho especial, muitos às vezes preferiria, né, só aquele momento que teve, que era só a felicidade, essa dificuldade, não, isso aqui eu não quero. Então eu acho bem interessante nesse... Eu falei em 5, 7, porque às vezes tem uns que tá precisando renovar já mais tempo, entendeu? O contrato venceu antes do tempo. Esse contrato invisível que ela falou, eu estava conversando com um amigo um tempo atrás, ele estava para ficar noivo e estava vendo como é que ia fazer o noivado e tal, numa viagem. E um amigo dele fez uma surpresa para a namorada nos pés da Torre Eiffel. Olha, para você ver. Olha, se o noivado foi em Paris, você acha que o casamento vai ser como? Foi muito alto. Como é que ele abaixa? Aí eu falei para ele, você vai dar conta, você fez um negócio muito grande. Você vai dar conta de sustentar? De sustentar, porque você está fazendo um contrato cria uma expectativa, cria uma expectativa. Sim. Né? Então, melhor você botar ali dentro de uma coxinha ali, mas nem tanto. Porque geralmente o auge é Paris. Ele já foi para Paris. Depois dos primeiros 7 anos, talvez você vai em Paris. E assim, é lógico que quando a gente, né, voltando aqui mais para um mundo mais normal, o casamento vai ter que ser num castelo. Você faz contratos assim sem saber. Sem saber. Sem saber. Você promete coisas sem saber que está prometendo. E você está cobrando outros sem nem saber porque está sendo cobrado, mas porque você fez algumas coisas. Porque você entra com expectativas, que né? Na expectativa naquela área. Isso, e acaba depois vindo os conflitos, né? Porque você faz um contrato falso, né? Cria uma falsa expectativa. Eu vi no Instagram, ainda sobre conflitos, briga suja e briga limpa. Eu quero entender o que é isso. Essa briga suja e briga limpa. Vocês dois a briga suja e a briga limpa, eu falei numa live, né? Que eu falei sobre relacionamento e eu comparei a briga quando a gente vai para uma luta, ninguém entra em uma luta com as armas diferentes. Então, briga de espada, né? É com espada. E cada luta ali é cada um com as suas armas. E a briga limpa, porque, voltando atrás, né? Todo casal precisa ver as brigas. Às vezes, quando a gente fala, precisa ver as discussões, faz parte do relacionamento. Quando a gente ouve um casal também que fala, nós nunca brigamos, eu imediatamente já vou pensar assim, gente, qual dos dois ali que tá morto? Porque se não tem nenhum tipo, se não tiver nenhuma discussão, é porque tem um que tá colocando as propostas da maneira dele e o outro tá ficando calado. Porque
quando se trata de duas pessoas diferentes, com opiniões diferentes, são duas pessoas que precisam chegar em um acordo. Então, a primeira coisa, né, que eu falo lá na live é que é a questão dos mitos. A gente tem um mito que casal perfeito é o casal que não tem discussão. E a discussão faz parte da dinâmica de um casal. E para discutir também tem que ser uma briga limpa. Que é você brigar, vamos dizer assim, dentro do mesmo assunto. Então, quando você sai do assunto, a briga é suja. Porque principalmente quando vai discutir e um dos dois, né, normalmente a mulher, ela já começa colocando um assunto da briga que não tem nada a ver com a ocasião. Volta. Puxa, isso é briga suja. Perdão, aí volta o ressuscita. A gente nem lembra lá, como é que vai me cobrar o que eu nem lembro? E aí a briga suja, porque se você já foi cancelado o primeiro contrato. É verdade, porque a briga limpa qual é o assunto que nós vamos discutir? X, vamos conversar sobre X. Mas na hora de conversar com X, aí você já começa a jogar lá o A, o B, o F, o L, e aí é uma briga suja, porque não vai chegar em lugar nenhum, você não vai resolver. Né? E outra forma é as armas. Você tá em uma briga, vamos dizer, de espada, não vem o outro com revólver, que tem um já chega com a bazuca, né? Se os dois estão com uma arma pequena, chega um com uma bazuca, não tem nada a ver, porque a hora que tá discutindo, vem um que apela, é a briga suja, né? Tem um que já fica de mal, já briga, então, já envolve a família, já então, joga a mãe no meio. Chama outras pessoas para brigar junto com você, né? Que Sim. conta, chama toda a equipe, a família. Então eu coloco muito isso, né, da briga limpa e da briga suja, porque precisamos discutir para chegar num acordo, mas com a briga limpa. Tem uma coisa aí do conflito também que você falou e agora eu lembrei que a gente não teve tanto isso, porque nós dois fomos morar longe das famílias. Muito Meus bom. pais moravam no Rio na época e a família dela morava em São Paulo, no interior de São Paulo, em Marília. Então viemos pra cá, só nós dois, e a gente teve que se virar. Né? Lógico, a família sempre veio dando apoio quando as crianças nasceram, tudo, não é isso. Mas no dia a dia, não tinha essa coisa de brigar para poder almoçar na casa de quem? No domingo, vai almoçar de lado. Vocês tinham que se virar, A gente foi se virando. Né? As nossas famílias... Literalmente nós. Acabou nós dois. Né? Fortalecendo a parceria de vocês dois. Porque acabava que vocês tinham só vocês dois que conheciam. E se briga e se discute, se não discute, tem que dormir na mesma casa. A casa da minha mãe é 900 quilômetros, a da família dele 700. Como que você briga e vai pra casa da mãe? Não tem como. Então, isso facilita. E é bom até a gente aqui alertar não só os casais, mas os pais dos casais. Porque quando se tem os filhos novos, que recém-casados, os pais precisam deixar os filhos viverem aquele começo de casamento. E às vezes muitas confusões é porque os pais querem ajudar, querem entrar no meio, né? Quando a gente dava curso de noivos, o Cleito sempre falava, né, Cleito? Que você falava de orientação lá para eles nos casais. Da casa. Você deixa nem escova de dente lá. Você visita lá. Se tiver tudo lá, roupinha, a escova de dente, tudo, brigou, você vai pra onde? Vai pra lá. Porque o polo da mamãe tá lá quentinho, né? Verdade. Não tem levar nada, porque você já tá... Eu já ouvi casos que deu uma discussão, foi embora e não queria voltar mais não, porque brigou. Aí, é verdade. A gente tem uma amiga, né? Uma amiga minha lá da minha cidade, que ela também casou e estava enrolando para ir para casa. Fez uma reforma, né, Cleiton? Tô lembrando. Ela fez uma reforma e ela não ia para casa do marido. Aí eles casaram, casa. Não, eles tinham a casa e tudo, mas ela começou a enrolar para ir para casa. Ela casou e ficava lá na mãe, ia e não ia. Aí a mãe e a irmã pegaram um caminhão, enfiaram todas as coisas e elas levaram... Expulsou ela. Ela ficou brava. Expulsou ela. Falou assim, minha filha, você casou. Então aí a gente vê que uma família tá ajudando a filha a casar. Sim. Porque às vezes tem família que não faz isso, né? Fica aqui sim, filhinha. Aqui é melhor lá, né? Então, a águia, né? Que empurra lá o filhote tem que empurrar, né? Porque fica acomodada ali. E ainda mais essa geração que é criada com os avós, grande parte deles, aí fica mais mimada ainda e não quer sair de jeito nenhum. Ana ou Cleito, nesse diário de conflito, vocês tiveram
algum conflito em questões financeiras no casamento, porque hoje eu vejo algo que a finança, né, ou o excesso ou a falta do dinheiro, né, todos os dois ao extremo, tem feito com muitas famílias, seja ela iniciando, seja ela já bem estabilizada, com filhos, tem se acabado por causa da questão financeira, né? Não sei, você estudou para poder ser psicólogo, você indo para o exército, houve essa como é que é, essa incompatibilidade no casamento de vocês? Ó, com certeza. Com certeza, porque a gente já começa falando que a educação financeira no casamento já começa com a forma como você aprendeu na sua infância. Então, ao mesmo tempo que a gente fala de casamento, a gente fala de como nós estamos ensinando os filhos. Porque os filhos precisam vivenciar junto com a gente, né? Então, assim, a forma como nós aprendemos, a gente leva para o casamento. Então, eu tenho uma forma, o Cleiton tem outra. Com certeza, muitos conflitos, né? Aquilo que eu dou conta, o Cleiton não dá conta. O nível, eu falo até sempre assim, o nível de conforto, a tolerância ao conforto. Tem uns que na hora do aperto tolera um nível de corta isso, corta isso, corta isso. O outro, às vezes, não dá conta de cortar as mesmas coisas. Então, assim, a gente vê que conflitos vão sempre existir mesmo para ajustar essa questão financeira, né? E a gente traz essas maneiras de viver da nossa casa e aí ao longo da vida a gente tem que ajustar. E em casa nós somos muito diferentes, assim, eu sou a mais segura. Eu sou a mais segura e o Cleiton já não é, o Cleiton é mais generoso. Mas acho que isso tem muito a ver com as nossas experiências. Eu antes de casar, eu passei muita dificuldade, assim, não durante a minha vida, mas bastou 1 ano na minha vida antes de casar, foi o suficiente para eu aprender a pôr o pé no chão. Antes de casar, eu vivenciei a separação dos meus pais. Os meus pais se separaram com 30 anos de casado, praticamente. Nossa. Então, assim, eu estava no último ano da faculdade e os meus pais se separaram. O meu pai, eu lembro que para mim foi muito difícil, porque de uma casa só tinha meu pai, minha mãe e eu, que meus irmãos já tinham casado. E aí, dali, saiu 3 mudanças. Sério? A minha mãe mudou para o Mato Grosso, porque a minha irmã morava lá. Foi até por causa disso que eu conheci o Cleiton. A minha mãe separou, foi morar no Mato Grosso com a minha irmã mais velha. O meu pai saiu com a mudança dele para a casa da mãe dele. E eu não tinha onde ficar, fui para casa da minha avó. Então, eu fiquei esse ano muito difícil. Porque nesse ano a minha mãe estava muito mal emocionalmente, né? O meu pai estava vivendo a vida dele. E eu tive que me virar nos 30. Então, assim, eu passei muito aperto, né? Foi um aprendizado. E eu vi que, assim, que eu já entrei pro casamento, assim, com medo das coisas faltarem. Então, por isso que eu fiquei mais segura, assim, com medo de faltar. E o Cleiton já viveu outra experiência, que ele era filho único, né? É claro que a família não tinha. Seus pais não separaram. Não separaram. São interessantes, né? Vim numa família menor, mas numa família mais humilde, digamos assim. Quando eu nasci, meu pai era soldado, da Marinha. E, então, assim, eu nunca passei fome, lá em casa ninguém nunca passou fome, mas também nunca fomos ricos, ou nunca tivemos uma, né? A Ana Ruth já teve uma família mais, digamos assim, mais tranquilidade financeira, né? Porque eram 5, né? Então, assim, digamos, até com menos restrições na infância ali, até essa... Não, a gente teve uma família assim... Sem noção de que, assim, de que estava numa situação boa. Depois que a gente olha e fala assim, nossa, meu pai dava conta, 5 filhos, quando a gente era criança, meu pai tinha carro 0. Como que ele conseguia, assim, né? A gente confia. Assim, é interessante, porque eles também não ostentavam, pelo que eu conheci da família, né? Não ostentavam marca, não ostentavam, sabe? Não tinha mais você sustentar 5, assim, com tranquilidade, mas já tinha uma vida tranquila, né? Sim. O meu também, assim, nunca faltou, mas também eu nunca tive coisa de marca, né? E assim, mantinha o pé no chão. Meu pai tem um pé no chão até hoje, né? Ele é mais... Mas eu acabei trazendo essa coisa de que você pode ir gastando pro básico sem limite. Sim. E a segurança ainda de ter um emprego também, né? A questão do emprego também. Público, né? De você ter você não é rico,
mas também não é pobre. Então você fica no meio do Você caminho. tem aquela estabilidade. É como se fosse aposentado a vida inteira. Mas aí você fica mal acostumado e acaba gastando demais, porque você confia demais no salário. E aí eu acho que tá a mudança de chave que está acontecendo há algum tempo aí, né? Essa questão das finanças, do conflito, aí você volta um pouco na comunicação, alguém que fala mais, alguém que fala menos, mas nem porque fala menos deixa de fazer. E aí você vai botando, enfiando um pezinho na jaca de vez em quando, mesmo que em silêncio, comunicando menos, mas vai, e quem tá falando, ó, não tá bom, e você não tá ouvindo, você vai. Mas aí chega uma hora que você tem que entender que Deus tem que estar no controle. Que é uma coisa que eu tenho aprendido de um tempo pra cá. Quando era eu no controle, o resultado não pode ser que na hora fique bacana, mas tem uma consequência, às vezes, não muito boa. Você tocou num ponto bem interessante, Deus no controle. Deus no controle. Que eu acho assim, que como o casamento nasceu no coração de Deus, né? E as pessoas não entendem isso. Que se não tá legal, vamos buscar Deus. As pessoas, às vezes, tá com um relacionamento... Resolver sozinho. Bem conflituoso, se é que existe essa palavra, né? E tenta todas as formas, menos com Deus, ou deixa Deus por último. Pelo contrário, tinha que ser Deus primeiro, né? Que já ia resolver, não ia precisar nem das outras coisas. Né? E eu vejo também, que eu já ia perguntar para vocês, eu vejo que você... Só para finalizar essa questão de finança, posso falar? Pode falar. Aí essa questão, por exemplo... Quando você é solteiro, às vezes ninguém te ensinou que quando casar, o dinheiro vai ser nosso também, né? A gente fala isso muito na rede de casais sobre o nós. Que a dívida passa a ser nossa, que o dinheiro passa a ser nosso. Até herança. E aí, assim, às vezes há muita separação. Acho que quando o casal separa muitas finanças, eu acho que acaba complicando, porque ele está num lar junto. E às vezes tem as despesas todas daquele lá e acaba muitos não querendo assumir a responsabilidade, joga mais para cima de um, para outro e acaba não julgando nós, deixar mesmo que o dinheiro faça parte ali de todo o casamento, né? Mas assim, eu acho que, limpando a minha barra um pouco, né? A gente sempre teve o dinheiro, sempre foi nosso. Sempre foi nosso. A gente nunca, eu, pelo menos, nunca tive isso. Que é um fator que pega muito hoje. É o seu dinheiro e o seu dinheiro. Não tem. Em casa sempre foi... Mesmo às vezes não se entendendo em algumas coisas, né? Quero comprar isso, não quero. Mas é nosso. Só que as dívidas também é nosso. Isso. Então, tem que ser tudo nosso. Tomar cuidado. E aí é quando faltam os princípios bíblicos. Que o seu casamento... É a questão da maturidade, é a questão da idade, de tudo. Então você tem um casamento em que o nós é nós três, com Deus, mas tem coisas que você segura. Isso aqui é meu, isso aqui Deus não entra, e você nem sabe o que você está fazendo assim. Isso é verdade. E aí você precisa ter a crise, os conflitos, para você poder mudar de fase. Isso e é quando você passa por isso, para falar assim, eu que estava controlando, né? Não tá dando certo por causa disso, né? Interessante. Então assim, você vai... E Deus estava no casamento, mas você vê assim que você deu brecha, você... Não pediu opinião, não quis saber. São todas as áreas. E você, às vezes, coloca algumas áreas para Deus e outras você segura. Eu acho que isso... Em vez de colocar todo o matrimônio, todo o casamento nas mãos e são de Deus, todas as áreas, né? Isso e dentro desse assunto de finanças, tem até uma live que eu fiz lá falando só sobre finanças. E sábado agora eu fui dar uma palestra e toquei nesse assunto. E eu até estava falando que o salário que a gente recebe, não importa se é do homem, da mulher, é Deus que dá. E Deus não dá o salário só para um. Porque tem gente que pensa assim, olha, eu estou recebendo um salário só para mim. Não é só. Né? Então, se o marido recebe ali o salário, Deus está dando saúde e inteligência, capacidade para ele receber um salário que é para a família, não é só para ele. Verdade. Então, é para todos. O salário é de toda a família. Se a mulher recebe, a mesma coisa, o salário é meu. Não, Deus está te dando para a família. Sim. Se a gente não sabe administrar, Deus vai tirar e falar, não, você vai aprender. A hora que você aprender, eu devolvo.
E a gente vê que tudo é para o nosso bem. Deus nem faz isso para nos castigar. Deus faz isso para nos ensinar. Isso é verdade. Muitas vezes acontece diminuindo, perde o emprego, vai diminuindo aqui e ele vai aprendendo perdi o emprego, agora tem que gastar menos, tem que fazer isso. Até ficar bem pouquinho para depois, a hora que ele tem de novo, aprender a administrar, né? Mas como eu estava dizendo, uma parte fundamental que é Deus. Eu vejo que lá no seu Instagram você é da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. Né? Há muitos anos? A gente está lá na 8ª tem 3 ou 4? Mais ou menos, uns 4 anos. Nós somos, na verdade, presbiterianos desde que somos crianças. O Cleito era da Presbiteriana do Rio, eu da Presbiteriana de São Paulo, né? A minha família, eu já sou de 3ª geração de presbiteriano. A gente se conheceu por causa da igreja presbiteriana. É bom até dizer isso, porque ele foi para o Mato Grosso e ele frequentou uma presbiteriana lá. E foi a igreja que a minha irmã foi servir na missão presbiteriana e foi ser ela e meu cunhado pastores da igreja que ele estava. Então, a nossa vida realmente, se não fosse nem a igreja presbiteriana, a gente não tinha nem se conhecido. E a gente frequentou aqui, em Sete Lagoas, as 2 presbiterianas que tem aqui. Então, nós ficamos 10 anos em uma, 10 em outra, são 2. E agora nós tivemos a oportunidade de estar frequentando lá, sendo membros, né, na 8ª presbiteriana lá em Belo Horizonte, que é onde nós estamos tendo a oportunidade de crescer mais ainda. Uma igreja grande que oferece muito conhecimento, né? E como eu tenho dedicado muito a servir, dar palestras, então a gente sentiu, né, de Deus de ir para um lugar onde eu chego lá, eu sou pequenininha. Então lá a gente só tá aprendendo, recebendo, né, Cleito? Então tem sido muito bom, né? E a gente quando chega aqui a gente vem para servir, mas lá a gente tá lá para receber muito de Deus. Isso assim, Deus, quando eu casei, a minha vida começou daí. Quando eu converti, casei, minha vida mudou. Né? E tem mudado, e eu acho assim que... eu tenho certeza que se não for Deus num relacionamento, se não for Deus num casamento, num matrimônio, né, como fazemos os juramentos no início, lá no altar, não funciona. Não funciona. Pode ir de uma forma, pode ir de... mas fulano não é um cristão evangélico, vamos dizer assim. E o casamento deve... Mas... se não tiver Deus ali, o pilar, o centro, né, não acho que não tem tanto sentido. Mas no nosso também é firmado em cima da palavra. Eu vejo que os seus também têm sido, gosto de Deus de criança, então já se conheceu sendo um cristão, então estão evoluindo, estão crescendo. Né? E às vezes aqui em Sete Lagoas você está tão grande e lá você está achando tão pequeno. E é assim que Deus faz, e lá e vai te crescendo, e aonde a gente está, Deus vai colocando a gente cada dia maior, né? Essa parra mais grande é quando eu morava na roça. Mineiro da roça. Mineiro da roça. E os filhos de vocês acompanham? Acompanho. A gente tem o mais velho, né? Que ele já é... Com 23 anos você não acompanha tanto. Ele já é independente, ele é membro lá da presbiteriana daqui, né? Ele não acompanhou a gente lá em Belo Horizonte, não. Porque é muitas viagens, né? Para ir para Belo Horizonte direto. Não, ele é membro lá da presbiteriana daqui, ajuda, né? A primeira presbiteriana. Agora, os outros nos acompanham sempre, né? O Gustavo, então, é o companheiro, ele é o que eu adoro, é o que mais gosta. Então, qualquer hora que sai, tivesse deixado, ele vinha aqui junto. Que bom. E a Carol tá no limite, né? Que ela tem 10 anos, quando começar a ficar adolescente, né? Mas eles acompanham a questão, assim, em questão de Deus, eles acompanham, não acompanham fora. Eu falo assim, eles acompanham em casa. Sim. Porque em casa nós temos o costume de fazer culto doméstico, vamos dizer assim, né? Todos os dias. Então, em casa, à noite, todos os dias a gente lê a Bíblia e ora. Então, assim, é dentro de casa que eles estão nos acompanhando. Então, aí quando sai fora, né? Mesmo que não estejam, né, em algum lugar, mas eles recebem o alimento em casa. E o interessante no casamento, em relação espiritual com Deus ali, é que a Bíblia, ela tem um ensinamento, é um livro tão antigo e tão atual, e ela nos ajuda, nos ensina a resolver todos os problemas, principalmente o financeiro, que lá a Bíblia nos ensina a resolver, né, fazer os nossos celeiros, nós aprendemos, né, na aula, curso, lá. Na Fox,
é fazer o nosso celeiro, é investir em outras coisas, que não sabe a crise que a gente vai passar. Então, ou seja, em todos os aspectos, ela ensina o homem. Deus não seria, né, como é que eu vou dizer essa palavra que não soa? Não seria burro, vamos talvez dizer assim? Irresponsável de criar o ser humano e não deixar um manual para que ele possa né, sobreviver. Então, o manual do ser humano é a Bíblia. Né? E para o casamento, tem toda a instrução, como você deve casar, como você deve se preparar, o que você deve fazer, né? Portanto, o homem largar seu pai, sua mãe, né? Então, assim, tem todo um aparato que Deus nos ensina. E aqui, eu queria perguntar, nós já estamos caminhando para o final, qual a dica que vocês dois dão para a vida conjugal, viver com qualidade, de excelência, como vocês têm vivido, porque já lá vai para 25 anos de casado, então é uma longa história. Qual dica que vocês dariam hoje para os casais que estão casando, formando, e até mesmo porque é o mês dos namorados, né? Aqueles que estão começando um namoro, se preparando aí para ir para a vida conjugal. Qual conselho vocês acham assim primordial para viver uma vida de casamento com qualidade que a gente vê que vocês vivem? Eu falo primeiro para você remata. Vou dar a sua opinião. O que eu acho é nós, mas a gente tem que ter um pouquinho do eu de cada um. Então não pode se anular todo. Mas o nós, ele tem que ser a maior parte. E quando você tem o nós, você não é só para você, é para o outro. Então, eu acho que uma dica é deixar uma pontinha para o que é eu, que senão você perde a sua identidade também. E você tem uma parte grande, que é o nós. É quando você está pensando muito no outro. Sim. Se eu penso no outro e o outro pensa em mim, os dois estão bem, né? Sim. Porque um está querendo o melhor do outro, então você consegue caminhar. E o mais importante, foi o que você acabou de falar, é quando Deus está no centro. Quando nós, começa com nós a 3. Depois vem os filhos, né? Mas esse nós a 3, eu acho que é importantíssimo, é o mais importante. Mas não pode esquecer que tem uma partezinha do eu, né? É lógico que esse eu não pode crescer e engolir a outra parte, mas o nós, ele tem que ser o mais importante dentro do casamento. E complementando isso, que eu ia falar justamente dessa questão da... Eu ia falar dessa questão da identidade. Eu acho assim, uma dica muito importante é essa. Quando nós casamos, a gente ouve na pregação lá, seja padre, seja pastor, que cada um vai casar, e a gente ouve sempre assim, olha, você vai casar para fazer o outro feliz. Então eu já começo com uma dica diferente. A gente precisa casar sendo feliz, já sendo feliz. Porque é muito difícil você também ficar na responsabilidade de fazer um outro feliz. Porque a felicidade, ela está muito mais ligada às minhas decisões. Não é o outro que vai me fazer feliz. É claro que o outro precisa me agradar, né? Ter atitudes de casamento, é o nós, né? Que nós falamos. Mas quando uma pessoa ela não tem a verdadeira felicidade, ninguém consegue fazer ela feliz. Então, a dica que eu dou é que cada um do casal precisa fazer uma escolha de querer ser feliz e de buscar a verdadeira felicidade. Que, para mim, a verdadeira felicidade a gente encontra em Deus. Verdade. Então, assim, quando a gente tem isso e eu já sou feliz, eu diminuo um pouco as minhas expectativas, eu diminuo o peso que o outro tem para fazer tudo dar certo. Sim. Eu vou fazer dar certo. Então, assim, quando a gente tem essa dica, né, de pensar que a felicidade depende de mim, eu tiro de sobre o outro a culpa das coisas darem errada. Porque a gente vê que os maiores conflitos no casal é que um culpa o outro. Eu trabalho com casais, né? E é sempre a mesma coisa. É atender um falando mal do outro, atender o outro falando mal do um. E o mais difícil é você levar o casal a entender que para fazer dar certo depende de mim. Eu é que preciso mudar. Então, a grande dica, né, que eu dou para os casais é cada um focar em si, buscar a sua felicidade e não achar que o outro tem a obrigação de te fazer feliz.
E a segunda dica pode acontecer o que for, a gente não deixar nada passar para o outro dia, né? Tem um versículo até na Bíblia que fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, assim, uma das coisas que nós mais fazemos, nós não temos essa coisa de brigar hoje e ficar de mal. Não. Por exemplo, eu posso acabar de brigar aqui, daqui a pouco você está lá. E o café, você comprou? Vai fazer? Vai comer? E com os filhos a gente faz a mesma coisa. Fala com a sua mãe. Então, assim, e com os meninos a mesma coisa. A gente fica brava e continua a vida. Então, a gente não pode parar a vida porque a gente ficou mal ou chateado. A vida continua, a vida nunca vai parar. Sim. Então, é uma grande dica. Brigou, discutiu, isso é a coisa mais normal da vida. Vai existir, não adianta a gente fazer uma idealização. Nossa, nós vamos casar, nunca vamos brigar. Não. Mas brigou, segue a vida, continua, trate bem, porque vai acontecer outras vezes, né? Sim. E nunca dormir achando que no outro dia vai continuar, né? Tantos casais que fazem isso. Eu não sou psicólogo, eu posso falar, né? Esse negócio de ficar de mal é uma infantilidade enorme, né? Então você vê casais assim, já com 25 anos de casado, ficando de mal com o outro. Sim, já tá na hora de amadurecer, né? Já acho passou. Que não vai resolver, você vai ter não vai resolver. Chega a ser um menininho dando birra. Entendeu? E aí passa tanto tempo que depois, tipo, 2 meses brigados, você pergunta, por que vocês brigaram? Não sabe nem responder. Não sabe, isso é pior ainda. Nessa questão da briga hoje, fiquei com raiva, briguei hoje. E com o versículo, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, aí você vai e deixa. Né? Quando chegar no amanhecer, amanhã, você já acorda lembrando do que deu ontem e só aumenta. Se você não resolver no outro dia ainda cedo, vai só aumentando, o dia passa aqui vai só crescendo. E conflito você vai ter a vida inteira, gente. Você só lembra quando você morre. Isso então, assim, a questão é como você resolve os conflitos. Isso que tem que... Você já começa a conhecer o cônjuge, você já tem que ceder também algumas coisas. Aí você já ora. Então, tem várias coisas que você coloca aí para resolver os conflitos, porque os conflitos nunca vão parar. E tem mais um versículo, né? Eu falei desse versículo aí, não se põe o sol sobre a vossa ira, e tem um outro versículo que eu acho fantástico para a gente viver, é um versículo que fala assim, que a gente já ouviu falar, diz assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, assim, todos os dias, Deus, Ele perdoa o que a gente fez no dia anterior. Então, assim, pra mim isso é fantástico, porque eu penso assim, gente, eu fiz tanta coisa assim, que não agradou a Deus, e no outro dia, quando acorda, as misericórdias dele é toda zerada. Aí no outro dia ele vai te dar o sol, ele vai te dar saúde, ele vai te dar isso. Então, se Deus faz isso, por que eu vou ficar juntando o mal que o outro me fez, sendo que Deus não acumulou nem o meu? Né? Ele todos os dias ele renova tudo de novo e me dá outra oportunidade. Se eu abrir o olho, é outra oportunidade de fazer certo. E eu até explico isso até pra minha filha, né? E às vezes ela até aproveita o que eu falo e usa até a favor dela. Mas quando ela acorda, eu falo assim, Carol, hoje é um novo dia. Deus tá te dando a oportunidade de você fazer tudo certo de novo. Ontem, porque às vezes quando ela apronta alguma, a gente deixou de castigo, alguma coisa assim, ela fala, hoje tá zerinha de novo. Aí quando eu lembro de alguma coisa dela, ela fala, mamãe, você não falou que Deus esqueceu? Você não pode nem você lembrar. E eu falo, e é verdade, não tá. E aí a gente tem que viver isso no casamento, sabe? Lembrando que se Deus você é o lado argumentativo, vai que ela vai ser advogada. Se Deus, né? Se Deus, ele tem misericórdia da gente, por que a gente não vai viver a mesma coisa no casamento, né? Se ele faz isso, ele tem amor por nós, então, né? A grande dica, não é nem dica, né? A orientação que a gente tem que seguir é lembrar daquilo que Deus é para nós, a gente também procurar ser como ele, né? Ser como no casamento. Essa questão dos filhos é interessante, porque acho que todos eles, né? Até o mais velho também, né? Vira e mexe, você fala uma coisa assim, tá um pouco distoante do que você ou se ensinou lá atrás, ou de que, né? Mas não era para ser assim. Na hora já te cobra o que é o certo, né? A Bíblia tá falando assim, Não, mas os filhos ensinam. Tem que ter humildade pra, em alguns momentos, falar assim, não, realmente, você tá certo. Outros eu vou te explicar melhor para ver que você entende o que eu tô falando.
Mas é batata. Filho também chega uma idade que já começa a te cobrar também. Te lapidar também. Já começa a te lapidar. Não, lapidar. Eu lembro de uma do Felipe, né? Às vezes quando eu erro, eu mesmo peço perdão e falo, nossa, e teve uma das vezes que eu falei assim, ô Felipe, o Felipe é o mais velho. Eu falei, ô Felipe, você me perdoa que a mamãe fez isso? Mamãe faz isso toda hora e tal. Aí ele falou assim pra mim, não mãe, isso daí não precisa pedir perdão não, que eu não tô querendo perdão, né? Eu não quero que você faça de novo. Então quer dizer assim, aí eu falei, gente, ele falou, não, mas esse negócio de ficar pedindo perdão, tá tranquilo, isso daí eu não ligo não. Eu não quero é ver você fazendo de novo. Nossa. Aí eu falei assim, gente, a conversa é outra, né? Porque é resultado, não quer? Porque meu filho, esse negócio de promessa, emocional, né? Ficar conversinha, ai que lindo, pedindo perdão. Tipo assim, eu quero resultado. Não quero ver se mudou mesmo. Ver que se mudou. Você perdeu o perdão mesmo, se arrependeu, então não faça de novo. Bem um pé da letra. E você fala muito para procurar ajuda e fazer terapia familiar. Uhum. Eu sei que não é porque você é só psicólogo, mas realmente funciona, né? Você tem alguma experiência para contar? Agora é para Ana Ruth mesmo. Eu não sei também, você já participou, porque vocês trabalham junto. Vocês têm alguma experiência de contar que vocês trabalhou com um casal, com terapia, que às vezes estava com um casamento destruído e teve resultado? Porque você fala muito para fazer terapia e é que às vezes também a gente fala muito para procurar ajuda pro casal, fazer terapia, e às vezes os casais ficam meio assim, né? Porque vai expor às vezes coisas íntimas e tudo mais. Vocês já viram acontecer, testemunhar que realmente tem resultado? Esse meu trabalho, na verdade, eu comecei a trabalhar com terapia familiar, estudar em 2002, que eu entrei no curso. Então, assim, é um trabalho que eu já faço há muito tempo. Tanto atender casal, como atender família. Então, tem uns que vêm pelo problema conjugal e tem uns que vêm pelo problema dos filhos. Quando o casal não vem por eles... Aí eles ficam naquela luta. Não, eu falo assim, só questão de tempo. Porque na hora que vem os filhos, no momento que engravida, vira mil maravilhas. Eu já até sei, engravidou, pronto, nem volta para fazer terapia. Por quê? Porque o foco está na gravidez, na expectativa, o momento lindo. E aí fica. Mas quando o filho bate 2 aninhos... 2 aninhos, quando começa, porque até 1 aninho, filhinho maravilhoso, bebezinho, não fala, não te confronta, né? Mas quando dá lá para os 2 anos, aí o casal já começa a voltar para os problemas de casal. E aí entra a questão, se eles não vêm por eles, os filhos vão fazer sintomas. Então a terapia de família é justamente por isso, porque os filhos fazem sintomas de problemas que os pais não trataram. E aí, às vezes, os pais, para procurar terapia para eles, não procuram. Mas quando um filho começa a ter um problema, aí eles procuram para os filhos. Mas não tem jeito, os filhos vão, daqui a pouco, volta para o casal, né? Hoje mesmo eu estava atendendo, justamente o meu último atendimento ali foi justamente isso, né? Eu estou atendendo uma criança e aí eu marquei para o casal. Até demorei no atendimento por isso, porque eu marquei para o casal para dar devolutiva e tal. E aí justamente fui trabalhar o quê? O casal. Eu falei, tá, mas uma das coisas é o casamento. Aí quando eu falei disso, pronto, aí veio um monte de problema do casal, que realmente justificava por que o filho estava com problema. Então, o resultado do trabalho é de anos, né? No sentido de casais que voltam já atendi casais separados, que iam fazer terapia cada um separado. E aí, a partir da terapia, eles voltaram a ficar junto. Eu encontro casais na rua. Então, assim, tem alguns casais que me procuram. Só que tem um detalhe. O trabalho do psicólogo ele é muito sigiloso. Então, assim, é diferente das outras áreas profissionais, que quando você vai lá para a rede social, para a mídia, as pessoas falam assim, você tem que comprovar a sua autoridade, seu resultado, coloca lá os resultados. Só que o trabalho do psicólogo é muito íntimo, né? Então, assim, você vê
quantos casais que você vê na rua, eles vêm agradecer, mas assim, não tem, dá vontade de falar assim, gente, olha, eu vi aquele casal tá junto. Eu já atendi casal que veio com problema assim de sexualidade, de não conseguir nem ter o relacionamento sexual no casamento, recém-casados. Aí depois eu vejo na rua, ele já passou do problema, já estão com 2 filhos, eu falo, olha, graças a Deus resolveu. Então assim, é muito gratificante. Então assim, eu vejo que o meu trabalho, ele é ali sigiloso, ninguém sabe dos resultados, né? De separação que se deixa, filhos que resolvem. Então é um trabalho muito importante. E quando você fala assim, Ana Ruth, tem resultado? Eu diria assim, é tão verdadeiro isso que uma das coisas que eu falo da terapia é que serve para nós, para mim, para o Cleito. Por quê? Porque eu sou psicóloga e uma das coisas que a gente mais aprende quando a gente começa a estudar é que todo psicólogo, ele precisa de 2 coisas. Ele precisa cuidar dele e ele precisa fazer a supervisão, que é você acompanhar os casos, estudar. Então, enquanto psicóloga, eu também sempre tive essa questão de buscar também ajuda. Então, a terapia familiar, de família, de casal, ela é boa para os outros e para mim. Então, se você me pergunta assim, funciona? Eu falo, funciona, porque até para nós, enquanto casal, família, a gente também vai em terapia, né? Eu levo meus filhos, meu mais velho, sempre eu levei. A minha filha, com 3 aninhos, já coloquei ela. O meu... Quem quer levar o psicólogo? Porque isso é a ideia que as pessoas têm, muita dificuldade. E sendo que quando você não vai porque você tem um problema. Eu falo sempre assim, não é o problema. O que é um problema? O problema é um conjunto de dificuldades que se ajuntaram e grudaram ali. Então, assim, como elas ficaram todas juntas, aí fica difícil de resolver, porque elas estão tudo grudadas. Aí, quando você vai fazer terapia, o psicólogo vai, cada encontro, você vai resolvendo uma dificuldade, outra dificuldade. Quando você vê, você resolveu o problema. Porque o problema, e a gente fica lá tentando resolver o problema, e aí, aquele todo não dá. Então, assim, é uma experiência que a gente tem para nós, porque nós já fizemos terapia de casal, a gente faz terapia familiar, e a gente experimenta isso. Então, eu não falo do resultado, só que eu causo na vida dos outros. Aquilo é tão verdadeiro que serve para a nossa vida. Então, eu experimento também daquilo que eu faço no meu trabalho, né? Então, fica a dica aí. Faça terapia. Se você estiver precisando, procure ajuda. Nosso horário já está indo. Ana, com a resposta curta, nosso tempo já está avançando, pode ser para qualquer um de vocês em relação ao casal. Como a gente está falando aqui de casal, é família mais o casal. Pelo que você falou, o comportamento dos pais, como os pais como é que eu vou dizer essa palavra? Se relaciona dentro de casa, muda no comportamento do filho, isso afeta o filho, o jeito deles, ou até mesmo nessas discussões que sempre tem, né? A vida do casal dentro de casa afeta a vida do filho? Afeta. Quer falar, Cleito? Você acha que é muito psicológico? Não, pode ser uma resposta. Eu acho que nós somos exemplo o tempo todo, um exemplo vivo que está andando diariamente. Sim. Então, se ele não vê um bom relacionamento, ou o que ele vê, ele acha que aquilo ali é o certo. Então, se ele não viu uma coisa boa, ele aprendeu que aquela coisa boa é o certo. Que não é boa é o certo. Sim. Então, assim, eu acho que a gente ensina por palavras, ensina por livros, ensina pelo exemplo. Sim. Então, se você não tem um bom relacionamento em casa, você, consequentemente, está ensinando... E, às vezes, até mesmo, quando casar, vai passar por aquele mesmo problema. Ou com medo de se casar e passar por aquele problema, talvez. E a gente não precisa nem ir muito longe para falar dos filhos, né? A gente fala de nós mesmos. Sim. Porque o que nós fazemos já é resultado do que a gente aprendeu na nossa família. Isso é verdade. Então, quando a gente para analisar a todo o nosso jeito, né? De falar, as nossas dificuldades. Então, a nossa tendência é reproduzir o que a gente vivenciou. Então, eu falo muito assim da memória afetiva. A gente tem uma memória afetiva. Então, aí você vê a dificuldade de alguém que viveu enquanto criança que não teve pai. E o quanto que ele vai ser um pai
sem aquela memória afetiva de saber assim, olha, como que é um pai? Ele vai baseado na expectativa que ele queria. Então, a gente mesmo, nós somos pais e somos mães realizados 2 vezes. Eu falo que ser pai, ser mãe, a gente se realiza uma vez por ser pai, né? Essa oportunidade, a gente ter um filho é maravilhoso. E a gente, pela segunda vez, a gente se realiza também e cura. Sim. Eu falo que nós, enquanto pais, nós somos curados à medida que nós temos os filhos. Porque nós temos oportunidade de fazer para os filhos aquilo que eu queria para mim. Então, eu me torno a mãe que eu queria para mim. Né? A mãe que eu queria que as coisas que eu queria que minha mãe fizesse, eu vou fazer para o meu filho. Então, é uma cura. Ser pais, eu tenho a oportunidade tanto de curar a minha vida e curar a vida do filho. Né? Então, eu acho isso fantástico, né? E a definição para mim de uma família saudável, né? Concluindo aí essa questão de perguntas que você fez em relação a isso, eu falo assim, que a definição para mim de uma família saudável, de um casamento saudável, é aquele que cura as próprias feridas que causou. Então, família saudável não é uma família perfeita, que é tudo certo, né? Nós somos saudáveis, por quê? Porque nós temos consciência dos erros que nós causamos. E das dificuldades que nós temos, do que a gente leva para os filhos de problema. E a nossa proposta é curar, é resolver o que nós causamos. Então, isso é ser saudável, não é ser perfeito. Nós não estamos aqui porque somos perfeitos, mas porque nós procuramos ser saudáveis, que é consertar as feridas, pedir perdão e consertar aquele problema que a gente mesmo causou. Então, eu deixo isso de mensagem final aí, né, para as famílias que vão estar nos ouvindo. Eu quero agradecer muito. Foi muito conhecimento e se nós deixar, nós vamos indo, né? Porque é tanto conhecimento. Mas, assim, foi um momento riquíssimo. Eu agradeço pela vida de vocês. É um casal maravilhoso. Obrigada. Tem dado exemplo, não só com palavras, mas com testemunho de vocês, com a presença de vocês, vivendo realmente um casamento de excelência. Amém. E assim, cheios de dificuldades, problemas, conflitos, mas sabendo resolver, já está no quarto já. Eu vou fazer isso, casamento. Tá, amor? Nós vamos ter que refazer o nosso contrato. E literalmente, o quarto casamento que nós entramos foi quando ele aposentou, que nós estamos agora no quarto. Literalmente, até fisicamente, porque eu nunca tinha visto o Clê de barba. Sério? Porque era militar e ele sempre fez barba. Eu conheci ele sem barba. Agora você tem um marido com barba. E um marido com barba. É o quarto casamento. Casei com outro homem, realmente agora. Totalmente, até fisicamente. Fisicamente. Gente, pra mim é uma satisfação enorme ter vocês aqui. Eu nunca imaginava a gente ter um bate-papo desse. Com certeza. Nossa, Jack, verdade. Deus, como a gente falou aqui, que Deus fez tantas coisas na vida sua, Deus faz umas coisas que a gente nunca pode imaginar. A Bíblia fala isso, né? Que nossos olhos não viu, nossos ouvidos não ouviu. Então, a gente não pode imaginar aquilo que Deus tem para nós. Uma satisfação muito grande. Agradeço muito a vocês por ter saído de Sete Lagoas, está aqui até essa hora já 10h20 já, né, gravando com a gente. Então, muito obrigado mesmo. Leva para os filhos seus, né, a família, um abraço nosso. Sim, e espero a gente estar aqui mais vezes tratando de outros assuntos, né, que eu creio que em uma vida, em um casal, em um casamento, tem muita coisa que deve ser tratada. Verdade. Né? Então, espero que vocês estejam aqui novamente que vocês possam cuidar muito de muita gente, né, restaurar muitos casamentos, muitas famílias que estão sendo tão destruídas as famílias, né? E ser usada por Deus para fazer isso. Tá? Amém. Muito obrigado. Amém. Obrigado a vocês. Nós que agradecemos. Agradecemos o convite, né? Para nós também é um privilégio estar aqui conversando, falando das nossas experiências e esperamos que seja uma bênção na vida de quem vai ouvir, né? Vai ser. E Deus abençoe esse projeto de vocês. Parabéns, viu? Ótimo, excelente. Nós vamos deixar na bio aí, no vídeo, para vocês, o endereço eletrônico da Ana Ruth, tá?
E do Cleiton, você tem também o endereço? Tem. Vamos deixar lá o arroba, tudo para vocês. Quiserem conhecer mais o trabalho desse casal maravilhoso, segue lá eles. Também esteja se inscrevendo no nosso canal, aqui no Ibnesco Oficial. Esteja divulgando, compartilhando esse podcast se você gostou. Se você sabe de um casal que precisa ouvir isso, esteja compartilhando com outros casais também, para que esse trabalho possa alcançar o maior número possível de pessoas. E segue a gente aí no Instagram, como a Rose disse, né? Porque sempre vai ter uma postagem, sempre vai ter uma palavra que às vezes você possa estar precisando. Que a gente, às vezes, né, como a gente casa, a gente acha que é só a gente e que a gente mesmo resolve os nossos problemas e às vezes não conseguimos e chega até um divórcio. Não é necessidade. O divórcio não é a melhor solução. Segue a gente, conversa. Se quiser, faça contato conosco, pode deixar lá a mensagem. Se quiser, pede o telefone, fale com a gente, mas não sofra sozinho no seu casamento, não precisa passar por isso, estamos aqui para ajudar vocês. Amém. Tá? Verdade. Então, que até o próximo podcast, né? Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe a todos. Muito bem. Amém.